Boa noite, amigos. Quero fazer um vídeo apresentando brevemente o professor Grover Furr, de Montclair State University. O professor Grover Furr tem a seguinte trajetória intelectual. Ele estava estudando história nos anos 60 e tinha aquela agitação, que ele sabia que havia algo errado. Ele era um jovem lá nos anos 60 nos Estados Unidos, na universidade, e se manifestou contra o Vietnã, junto com tantos outros daquela época. Então, um dia, na manifestação, um cara chegou para ele e falou: olha, você não deve lutar contra o Vietnã. Ele falou: por que não? Porque esses comunistas mataram milhões de pessoas. E aí, ele, impressionado com isso, procurou um livro que era referência na época do Robert Service. Esse livro, o professor procurou saber e viu que não havia rigidez metodológica alguma, que Robert Service exagerava, e era uma bíblia da época assim, sobre esse assunto, uma grande referência, exagerava pegar qualquer fonte anticomunista. Então, a partir daí, nasceu essa desconfiança de que havia, nessa questão, muito pouco rigor metodológico. Grover Furr verificou posteriormente que não havia como trabalhar na história da União Soviética nas universidades se você fosse comunista ou simpatizante do comunismo. Para trabalhar na sovietologia, trabalhar nos estudos da União Soviética, é importante ter a posição anticomunista e principalmente anti-stalinista. Então, Grover Furr fez uma carreira na universidade como professor no departamento de English Department, de inglês, e estudando a literatura medieval, como, por exemplo, o Romance da Rosa e outros romances medievais. Mas ele passou, como ele tem acesso à universidade e tem acesso a uma boa biblioteca ali em New Jersey, ele passou a fazer pesquisas sobre a Rússia e a União Soviética. E ficou um pouco mais fácil com o fim do comunismo em 89, muito material veio à luz. Ele também travou contato com o professor Ash Gary e com uma geração de pesquisadores que repensa o paradigma dos estudos da União Soviética formado na Guerra Fria, nos anos 40 e 50, que é o predominante até hoje, tanto na Rússia quanto no Ocidente. Mesmo na Rússia, há poucos que desafiam esse paradigma. Então, Grover Furr lançou recentemente Khrushchev Mentiu, em que ele viu que 60 das 61 acusações feitas pelo Khrushchev ao Stalin são falsas. Havia coisas nesse relatório Khrushchev que são absurdas, como dizer que Stalin fazia planos lá a respeito da guerra a partir de como se fosse o Chaplin no Grande Ditador, pegando ali uma bola de plástico. E outras coisas, porque esse relatório recua até insinuando que todos no processo de Moscou são inocentes, que Stalin matou Kirov e que até aquela questão lá da Carta Testamento é levantada, dando a entender que Stalin estaria injustamente naquele lugar para o qual ele foi eleito, porque ele foi eleito secretário-geral. Então esse é o Khrushchev Mentiu, Grover Furr lançou. Mais recentemente ele lançou um artigo chamado Evidências da Colaboração de Trotsky com os Nazis e os Sovietes. E logo em seguida ele expandiu essa pesquisa sobre Trotsky para um livro chamado Trotsky Amálgamas, os amálgamas de Trotsky, em que ele analisa, a partir de pesquisas no arquivo de Trotsky que está em Harvard, ele se baseia muito também no que o Art Gary e mais alguns poucos estudiosos investigam, Eu tenho um pesquisador em West Virginia que é um grande especialista em fome, que diz que é o Mark Tauger. Ele explica que
ele é um grande especialista em forma, explica que não houve Holodomor, não houve holocausto ucraniano. Houve uma grande fome e as pessoas morreram por causas naturais. Não foi algo provocado pelo Estado soviético para matar o povo ucraniano. Então, ele pega Mark Tauger, Art Gary e mais um punhado de historiadores honestos para desconstruir o paradigma da Guerra Fria. E o paradigma da Guerra Fria é muito ligado ao que diz Trotsky. Então, Grover Furr, por exemplo, um estudo nos Evidências, que é um estudo depois aumentado nos Trotsky amálgamas, nos amálgamas de Trotsky, ele explica que os processos de Moscou não foram provados falsos. Os historiadores do Ocidente simplesmente não analisam, passam por cima. Então, quando ele vai analisar, ele vê que aquilo não foi provado, você tem que ainda trazer as provas de que aquilo não é verdadeiro. Ele vai investigar a comissão Dewey, que é o processo que o Trotsky fez para se inocentar. Ele vê que ele há erros lógicos. O Trotsky fala na comissão Dewey que nunca teve contato com pessoas na União Soviética desde que ele saiu de lá, em 29, mas quando Art Gary, que é esse outro historiador, vai pesquisar no arquivo em Harvard, ele vê que há correspondência para pessoas na União Soviética. Pergunta isso para o Pierre Brouet aceita, mas admite que o arquivo foi expurgado, quer dizer, foi tirado de material sensível. Material sensível foi tirado de lá, no caso, material que poderia incriminar Trotsky. Então, o que é verificável? Trotsky mentiu para a comissão Dewey, a partir também do material que está no arquivo de Trotsky, nas pesquisas do Pierre Brouet, que é o historiador que está ligado ao arquivo de Trotsky em Harvard, é possível se dizer. Pierre Brouet também admite que houve um bloco de zinovevistas e trotskistas durante um período nos anos 30. O Brouet diz que esse bloco foi efêmero, mas pesquisas mostram que esse bloco, chamado oposição de esquerda, o bloco de zinovevistas e trotskistas, foi o bloco que foi destroncado, desmontado nos processos de Moscou. Esse bloco existia. Então Trotsky mente para a comissão Dewey, que diz que não tem contato com o pessoal da União Soviética, ali nos anos 30, e mente também que não existia esse bloco de zinovevistas e trotskistas. Então, eu vou tentar fazer mais vídeos analisando essa interessante pesquisa do professor Furr, a perspectiva de publicar materiais dele no Brasil. Não há nada publicado ainda. No site resistir.info, a Stalin e a luta pela reforma democrática, que mostra as tentativas de Stalin para democratizar a União Soviética, por incrível que pareça. Stalin sempre debatia a possibilidade de eleições mais disputadas, da questão do partido não ter os oportunistas, de se fazer valer a Constituição de 36, e parece-me que Beria também foi assassinado em 53, foi condenado à morte muito por querer colocar isso em prática. Há também a hipótese de que Stalin tenha sido assassinado, justamente pelos revisionistas, pelos burocratas que não queriam essa competição, não queriam essas novas regras, essa democratização que ele queria fazer com o sistema. Então, esse texto foi traduzido por mim, Stalin, a luta pela reforma democrática. Está disponível aí na internet, na comunidade Stalin, no site resistir.info. Evidência da colaboração dos Trotsky está sendo traduzido. Tem uma parte na comunidade Stalin, tem outras partes no site do grande Klaus Carmelotto, no cienciasrevolucionárias.com. A perspectiva, estamos tendo contato com o professor Grover Furr por e-mail. A perspectiva de publicar esse artigo, esse texto, as evidências da colaboração de Trotsky com os nazis soviéticos no Brasil. Eu espero força de vocês que se interessaram em conhecer mais a aula do professor Grover Furr. Então, boa noite. Espero apoio, espero divulgação, especialmente de quem é interessado em história da União Soviética, quer conhecer a verdade. Não é questão de reabilitar ninguém. É questão de conhecer a verdade e dá-la a conhecer. Então, boa noite.